A irmã Eliane vai gravar aqui o culto, tá? Para a gente colocar no YouTube depois, para que alguns irmãos, né, que estão tendo dificuldade aqui com o Google Meet, para que eles possam também acompanhar o culto, tá bom? Então nós vamos começar em nome de Jesus, nós vamos orar, pedindo ao Senhor que venha nos abençoar nesta noite, abençoando o nosso culto, que Deus possa, de uma maneira gloriosa, falar o nosso coração, que o Senhor possa receber a nossa adoração, o nosso louvor, pois a razão de nós estarmos unidos neste momento, neste propósito, é exatamente de podermos cultuar o Senhor. Então nós vamos iniciar, nós vamos fazer uma oração neste momento, pedindo ao Senhor que assim possa nos abençoar. Vou pedir nossa irmã Kátia para fazer esta oração em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor. Senhor meu Deus, Pai de misericórdia, glórias ao teu nome, por estarmos todos aqui reunidos, meu Deus, de uma maneira diferente, mas reunidos com o mesmo propósito, de aprender de ti, de glorificar o teu nome, de te prestar um culto, Senhor, com todo carinho, com toda adoração, com todo o nosso amor e gratidão por tudo que tu tens feito por nós, Senhor, todas as tuas misericórdias, o seu perdão derramado sobre as nossas vidas, todas as oportunidades, Senhor, de nos rendermos a ti, de glorificarmos o teu nome, de nos tornarmos servos melhores, filhos melhores, Deus. Hoje nós viemos aqui te agradecer e honrar o teu nome, Senhor, e dizer que nós confiamos em ti, que nós somos teus, que nós estamos entregues, Senhor, à tua vontade, ao teu propósito, Senhor, em nossa vida. Nós viemos aqui, Senhor, declarar que só o Senhor é Deus. E te pedir, Senhor, que receba o nosso culto, que receba a nossa adoração, as nossas orações. Ó Senhor, que volte os teus olhos para nós, os teus filhos, os teus servos, Senhor. E nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém. Nós, neste momento, vamos louvar o Senhor, pedir ao nosso irmão Júnior para poder louvar o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor, mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer que é que tem que ser tão difícil pra mim. Parece que é difícil só pra mim. Eu sei que seus pensamentos são mais altos que os meus. O seu caminho é melhor que o meu. Sua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. Mesmo que eu não entenda o seu
caminho eu confio. E Deus, que sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vai cuidar de mim. O seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender. Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender. Se a vitória consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. Faz um milagre. Deus, eu vim aqui só para te dizer que minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti, mas nada além da promessa, sua promessa. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. Faz um milagre. Seu choro não é em vão, seu Deus contigo está. Espera no Senhor e confia.
esperança está em ti. Eu não tenho nada além, nada além de ti. Mas nada além da promessa, a sua promessa. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Preciso ser oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir no mal até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador dos nossos costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da missão. Preciso dar tudo, lembrar que ele é o tempo santo, Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o tempo santo, Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Depois nós vamos ouvir o diácono Renato louvando o Senhor com o hino aí também, diácono Renato. Ele pegou o violão lá, ó. Glória a Jesus. Depois nós vamos ouvir o servo do Senhor também. Neste momento nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. O Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus. Nós vamos ler o capítulo
de número 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 12. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 2, do primeiro versículo ao versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando-se, deteve sobre o lugar onde o menino estava. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Amém. Neste momento nós vamos fazer mais uma oração. Nós vamos, neste momento, vamos pedir nossa irmã Sheila. Nossa irmã Sheila está por aí? Acho que a irmã Sheila tá, né? Pedir nossa irmã Sheila Amém, pastor. para fazer essa oração em nome de Jesus. Amém. Salve da igreja com a paz do Senhor, amém. Senhor, Amém. bendito Pai, nesse momento, Senhor, nós te entregamos, Pai, as nossas vidas, Pai. Te pedimos, Senhor, que venha te encontrar o nosso coração e prepare cada coração, Senhor, para a tua palavra, Pai. Ó Senhor, nós te pedimos, Pai, poderosamente, que seu Espírito Santo seja sentido de maneira diferente, Pai. Que essa palavra traga transformação em cada lar, Pai. Em cada ser que esteja escutando a palavra que será dita pelo Senhor, Pai. Pai, nós te entregamos nossas vidas, te pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Te pedimos, Pai, muito discernimento para que possamos desviar do caminho que não te agrada, Pai. Para que amanhã nós possamos comemorar mais uma vez o seu nascimento, Pai. E que o Senhor renasça, não só nos nossos corações, mas dentro de cada lar, unindo, fortalecendo e principalmente renovando a esperança de cada um, Pai. Nós te entregamos em suas mãos e te pedimos, Pai, que esteja sempre presente. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos então ouvir alguns irmãos nesta noite. Nós vamos dar uma oportunidade à nossa irmã Regina. Logo após a nossa irmã Regina, nós vamos ouvir então o diácono Renato. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor, nessa noite por estar reunidos, né, com a Igreja do Senhor. Eu quero deixar aqui para a nossa meditação Salmo 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar te oferecerão novilhos. Nós louvamos ao Senhor porque, né, nesses dias, nós lembramos do sacrifício do Senhor Jesus, e o sacrifício do Senhor Jesus foi um sacrifício agradável a Deus. Que nós também possamos, como o versículo 17 diz aqui, né, oferecer a Deus sacrifício que o agrada, né, um coração quebrantado, um coração contrito, são sacrifícios que agradam ao Senhor, né, a gente servir ao Senhor com gratidão, né, sabendo que, assim como Jesus, que foi feita a vontade do Pai na vida dele até o seu momento, até na última hora, que nós também possamos oferecer um sacrifício a Deus assim, agradável, servindo o Senhor com alegria, com temor, com obediência, até a vida aqui nessa terra. Que nós possamos dedicar a nossa vida, né, a servir ao Senhor, que nós possamos a cada dia louvar ao Senhor, né, não só com os nossos lábios, mas com nossos corações, e oferecendo esse sacrifício que o Senhor recebe, o sacrifício de louvor, um sacrifício agradável ao Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade e digo aos irmãos que é um momento diferente que nós estamos vivendo, mas nós louvamos ao Senhor, irmãos, porque todos os momentos é momento de nós adorarmos ao Senhor, e nós estamos sempre juntos adorando ao Senhor. É difícil às vezes porque a gente sente falta dos irmãos, né, de estar junto ali, mas nós louvamos ao Senhor por esse momento que o Senhor nos deu, com essa oportunidade que nós temos de continuarmos juntos, adorando e bendizendo o nome do nosso Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Nosso diácono Renato, aí, em nome de Jesus. Paz Senhor com todos. Uma boa noite. Amém. Que Deus esteja com todos nessa noite. Que a presença dele, assim como a nossa irmã Regina vem falando, a presença dele seja nosso alvo principal, nossa única suficiência, necessidade nessa noite, porque a prestação de culto ao nosso Deus tem que ser agradável, tem que ser como o incenso agradável quando era queimado a Deus nos templos, nas sinagogas, né, no tabernáculo. E hoje estamos nessa noite aqui prestando culto ao nosso Deus, meio à distância, mas não deixando de prestar, estamos presentes, um pelo outro, um com o outro. Agradeço aí o pastor Anderson, a irmã Regina, por ter trago aí a nossa árvore. Já montamos aqui a árvore com o Miguelzinho aqui, já amou, gostou demais. Contamos uma historinha, no meio não pegou, mas devagarzinho ele vai entendendo, mas o que importa é que a semente já está sendo plantada. O que importa é que não vai ser um fruto de hoje, mas pode ser um fruto que vai gerar frutos no futuro. Mas que assim nós temos que ensinar nossas crianças. E parabéns, esse trabalho muito bonito que o Ministério Palavra Viva tem com a preocupação com nossas crianças, que Deus venha ampliar aí as bênçãos, multiplicar, né? Vamos louvar a Deus nessa noite, e aqueles que estão aí, peço que nos ajude.
Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu pagaria. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. O me tirou do jardim, a humildade colocou jardim em mim. Se eu vender em troca do amor eu pagaria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo. Agradeço a oportunidade. O Miguel está aqui me empurrando, mas ao mesmo tempo vem cá dar uma luz aqui nessa galera aqui. É um pouco difícil, mas aqui, estamos juntos, galera. Fique com Deus aí, rala tia Regina. Obrigado pela força aí, pastor. Obrigado por tudo aí, pelos irmãos. Agradeço a oportunidade nessa noite. Ei, Miguel! É isso aí, Miguel. Glória a Jesus. Irmãos, já que o Renato fez menção ali, né, do que o departamento infantil, né, preparou para as nossas crianças, juntamente com as famílias, né, para que a família possa falar a respeito do Natal com seus filhos, com suas crianças. E eu quero agradecer o departamento infantil, né, quero agradecer a nossa irmã Sheila, né, que se dedicou muito para preparar todo esse material, né, a todos aqueles que, de uma maneira direta ou indireta, cooperaram, né, que Deus, em Cristo Jesus, possa recompensar a cada um. Saiba que o trabalho infantil ele é importantíssimo, né? Vocês, professoras, são aquelas que estão preparando, né, as nossas crianças na palavra do Senhor, instruindo elas na palavra do Senhor. Que Deus possa recompensar a cada uma das nossas irmãs, né, do departamento
infantil, né? Deus possa nos abençoar em Cristo Jesus e que Deus possa continuar também dando graça, sabedoria, unção, né, a cada uma delas, porque o trabalho com as crianças é um trabalho às vezes um pouco mais difícil, né? Prender a atenção da criança, e isso é só o Senhor que pode, né, capacitar e usar a cada uma de vocês. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, não é? Então aí todas as casas, né, onde tem crianças, né, receberam aí uma lembrancinha, né, uma árvore que, sendo montada, né, vai contando a história do nascimento do Senhor Jesus, né, que cada pai, cada mãe possa aproveitar bem esta oportunidade para estar instruindo os seus filhos. Irmãos, nós vamos ouvir também, deixa eu me ver aqui, mas quem está por aqui, né, para a gente ouvir. Vamos ouvir também, cadê nosso irmão Neemias, hein? Nosso irmão Neemias. Irmão Neemias, oportunidade. Amém. Pai do Senhor para todos. O pastor estava falando sobre as irmãs, né, sobre as crianças. Eu sempre falei na igreja, eu não escondo isso, eu amo essas crianças demais. E é um amor muito grande, porque, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, né, deixai vir as minhas criancinhas, a maneira como a criança ela transmite o que ela gosta ou o que ela deixa de gostar de você, com você, é algo que realmente mexe conosco, né? Então, a gente vê, por exemplo, quando a irmã Aralina falou que o Nicolas estava sentindo rio quando me viu, é uma coisa que a criança realmente tem isso. Então, eu queria dizer que as irmãs, elas têm todo o meu carinho, porque, por mais que a gente goste das crianças, é necessário muita responsabilidade para cuidar, principalmente da alma dessas pequenas joias do Senhor, né? Queria apenas ler com os irmãos aqui um versículo que está lá em 1 Tessalonicenses 1, versículo 6, que diz assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor Jesus Cristo. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim como nós temos falado nos dias atuais da dificuldade que o mundo tem passado por conta da perseguição que aumenta dia após dia, e justamente por isso eu estou falando das irmãs e da responsabilidade que elas têm pelas almas das nossas crianças. Irmãos, muito em breve nós seremos testados da forma mais dura possível, porque o inimigo ele está furioso, não porque ele tenha perdido uma batalha ou outra, não, ele sabe que ele já perdeu a guerra mesmo, mas ele está furioso porque a igreja não para, a igreja, mesmo que falte muito, mas muito pouca gente, a igreja sempre dá a volta por cima, porque o sangue de Cristo Jesus continua sendo derramado sobre vidas e mais vidas. Por isso o inimigo ele tem estado muito furioso. E é necessário que nós nos apeguemos ao que diz o apóstolo Paulo, que quando ele diz aos Tessalonicenses que eles, em meio à dificuldade, recebendo a palavra, foram transformados. Que nós, que já fomos transformados, não nos deixemos transformar piores após termos sido transformados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E que a palavra do Senhor possa renovar em nós todos os dias o nosso espírito no Senhor Deus. Como disse há um tempo atrás o próprio pastor, a palavra ela não é vã no Senhor, e apenas no Senhor. Não importa se eu conheço a Bíblia inteira. O inimigo usou a Bíblia para com o Senhor Jesus Cristo. E se ele usa contra o Senhor Jesus Cristo, obviamente, ele vai usar contra todos nós. Que nós estejamos, então, atentos a tudo o que estiver acontecendo ao nosso redor. Amém, queridos? Que a palavra do Senhor
continue fazendo guarida em nossos corações, e eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Vamos ouvir também nosso irmão Davi. Cadê nosso irmão Davi? Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Vou estar lendo em João 3,16 e o 15 também. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos aqui ver mais uma oportunidade. Vamos ver aqui. Nossa irmã Beatriz. Deixa eu ver se ela está por aqui. Irmã Beatriz. Amém. Estarei lendo em Isaías 9, do 1 ao 7. Mas para que estava aflito não haverá escuridão. Nos primeiros tempos ele envelheceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Tu multiplicaste esse povo, a alegria não aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, que é a cetro do seu opressor, como no dia de Midian. Porque toda a calçada daqueles que andavam no tumulto e toda a capa revolvida em sangue serão queimados, servindo de pasto ao fogo. Porque uma menina nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor com mais um hino. Nessa noite. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui quem que nós vamos pedir aqui. Vamos pedir nosso irmão Júnior para louvar o Senhor com mais um hino. Deixa eu... Só um minutinho, ô Júnior. Não sei se a irmã Sheila está lá com o irmão Ângelo lá. O irmão Ângelo tocar um hino Meu lá pai no... está fazendo compra. Ele está fazendo compras. Então tá bom. Senão nós já ouvimos um louvor do irmão Ângelo lá no instrumento lá. Nosso irmão Júnior, louvando o Senhor com mais um hino. Logo após, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para
que a estrela da manhã ilumine o caminho desse duro coração. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor que ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Quem sou eu para ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes descansar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas sou quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor que ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Amém. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, neste momento nós vamos meditar na palavra do Senhor, neste texto que nós lemos nesta noite, um texto muito propício para os dias, que nós nos aproximamos, hoje, dia 23, amanhã, dia 24, véspera do Natal, este dia em que o mundo diz comemorar o nascimento do Senhor Jesus. Na verdade, se tornou muito mais uma data para o comércio, do que uma data, de fato, onde se comemora, o nascimento do Senhor Jesus. Ou poderíamos dizer que pouquíssimas pessoas, não pouquíssimas, mas poucas pessoas comemoram, de fato, o nascimento do Senhor Jesus. Mas, independente daquilo que o mundo faça, independente daquilo que o mundo creia, é importante nós nos voltarmos para a palavra do Senhor, para entendermos, compreendermos e, de fato, podermos adorar o Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez, entendendo que Jesus, por Ele mesmo,
ele não precisava de fazer nada daquilo que foi feito, mas tudo que foi feito foi por amor à minha vida e por amor à sua vida. Portanto, nós aproveitamos esta data, né, em que o mundo também comemora o nascimento do Senhor Jesus, para também refletirmos, para também sermos agradecidos a Ele por esta tão gloriosa salvação. E sabemos que que nós comemoramos o Natal daqui a um dia, né? Na noite já do dia 24 para o dia 25, inicia-se as comemorações do dia de Natal, o dia do nascimento do Senhor, mas nós sabemos que o Senhor Jesus, né? Antes que houvesse essa comemoração, antes que houvesse o Natal, antes que houvesse o haja de Deus, o Senhor Jesus, ele existe. O Senhor Jesus, ele é eterno. Tudo o que aconteceu a respeito do nascimento do Senhor, a respeito das promessas que foram feitas, a respeito do cumprimento dessa promessa, é para que o Senhor trouxesse Jesus Cristo, seu Filho amado, a este mundo, para que, através dele, nós alcançássemos a nossa salvação. Então, Jesus, ele não nasceu, vamos assim entender, ou Jesus não veio à existência, não é? O Jesus homem, ele nasceu há cerca de 2000 anos atrás, mas a existência do Senhor Jesus, ela é eterna, pois Jesus não tem princípio de dias e nem fim de dias, ele é eterno. Mas, a respeito do nascimento do Senhor Jesus como homem neste mundo, nós sabemos que o primeiro homem que ouviu esta promessa foi Adão, né, quando lá no jardim, depois do seu pecado, da sua queda, ele ouve então a promessa do Senhor que da semente da mulher ia nascer aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E desde então vieram os patriarcas, os profetas, muitos deles profetizaram e todos eles esperavam o cumprimento desta promessa, o cumprimento daquele que ia nascer da semente da mulher. E o texto que nós lemos nesta noite já fala do cumprimento desta promessa. Jesus, ele vai nascer na cidade de Nazaré, uma cidade pequena, uma cidade humilde, mas que se tornou importante, não por causa do seu comércio, não por causa da sua indústria, não por causa das pessoas que iam naquele lugar, mas por causa do Senhor Jesus, aquele que nasceu nesta cidade, né? Aquele que é o Criador de todas as coisas. Jesus nasce em uma estrebaria e um lugar onde se é próprio para um cordeiro nascer. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não nasceu por acaso em uma estrebaria, mas podemos dizer que por providência de Deus, pela permissão de Deus, pelo mover de Deus, manifestando Jesus não como um rei que nasce em um palácio, mas mesmo sendo rei, ele se esvazia da sua majestade para como um cordeiro nascer e vir a este mundo. E se houve celebração na terra, também houve celebração no céu. Jesus, ele, desde o seu nascimento, nós vamos ver, inclusive, no decorrer do texto, né?
que Jesus tanto, ele é o mais amado, como também o mais odiado. E ele só é mais amado, e só é principalmente mais odiado, porque ele está vivo. Ninguém odeia alguém que está morto, mas alguém que está vivo, ele é odiado, ele é rejeitado. E exatamente por nós crermos que ele está vivo, é que nós celebramos todos os anos, não apenas, né, a comemoração ou a lembrança do dia da sua morte, mas celebramos todos os anos que ele nasceu e que ele está vivo e vive eternamente. Nesta noite, nós gostaríamos de analisar aqui algumas coisas que aconteceram em relação ao nascimento do Senhor Jesus. E, ao mesmo tempo, nós também queremos trazer a nossa memória para nós vermos como nós temos reagido em relação ao Senhor Jesus. Como eu e você temos reagido em relação ao Senhor Jesus. Como os homens têm reagido em relação ao Senhor Jesus. No texto que nós lemos nesta noite, se nós lêssemos todo o capítulo, né, do versículo 1 ao versículo de número 23, nós iríamos constatar nesta leitura, pelo menos, três reações em relação ao Senhor Jesus Cristo. O primeiro grupo que nós vamos ver não é um grupo, mas se refere a um homem, logo nos primeiros versículos, primeiro versículo e alguns versículos sucessivos, nós vamos observar que ali havia o rei Herodes, o Grande. Este homem era um homem muito, muito cruel, um homem mau. Alguns comentaristas dizem que Herodes, na verdade, ele era um louco. Só para nós termos ideia de algumas atitudes de Herodes. Herodes casou-se 9 vezes, mandou matar 45 homens, e ele imaginava concorrer com ele ao poder. Matou o sobrinho, matou uma de suas sogras, matou 2 filhos, matou uma de suas esposas, né? O nome dela, Mariana. Ele a matou por medo de traição. E todas essas coisas ele fez, todas essas pessoas ele matou, porque eram pessoas próximas a ele e que muitas delas estavam na linha de sucessão. Então, por medo de perder o poder, por medo de que alguns destes viessem trazer algum prejuízo, na verdade, tirar a sua própria vida, ele manda matar estas pessoas. E Herodes, um homem obcecado pelo poder, e haja vista quando ouviu falar do nascimento de um menino, do nascimento do Senhor Jesus, ele perturbou-se, e também toda a cidade, pois todos sabiam do que Herodes era capaz de fazer. E nós vamos ver aqui alguns versículos, alguns sinais da perturbação de Herodes. O versículo de número 3, nós vamos ver aqui o que a palavra do Senhor nos diz. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E lá no versículo de número 7, quando os magos estavam em Jerusalém, estavam ali para procurar encontrar com o menino que havia nascido, ele chama eles, lá no versículo de número 7, nós vamos ver que Herodes chama eles secretamente e inquiriu
para saber deles a respeito do tempo em que o menino havia nascido. No versículo de número 8, diz a palavra do Senhor que Herodes então fala com eles: olha, então vocês estejam indo até a cidade de Belém, ide e perguntai diligentemente, cuidadosamente pelo menino. E quando o achardes, participai-mo, ou seja, me avise, para que eu também vá e o adore. Na verdade, nós sabemos que Herodes não queria ir para adorar o menino, Herodes não queria ir para adorar o Senhor Jesus, mas na verdade ele estava querendo ir para matar o Senhor Jesus. E lá no versículo de número 13, nós vamos então a providência de Deus falando com aqueles homens, né? Com eles, e também falando com o próprio pai do Senhor Jesus, o padrasto do Senhor Jesus, né, José, falando que é para ele sair e ir para o Egito e ficar lá no Egito até que o Senhor falasse novamente com ele, porque o menino seria procurado para que tivesse a sua vida ceifada. E se nós voltarmos um pouquinho no versículo de número 12, onde eu comecei a falar, que diz assim o versículo de número 12, e sendo por divina revelação avisado num sonho para que não voltasse para junto de Herodes. Quem foi avisado por divina revelação? Os magos, para que não voltassem e falasse com Herodes, mas para que eles fossem por outro caminho, porque se eles voltassem e falassem com Herodes aonde o menino estava, Herodes certamente iria àquele lugar para matar o menino. Portanto, este homem, ele, obcecado pelo poder, ele estava disposto a matar até mesmo uma criança. E nós sabemos de uma coisa, que todos aqueles que se opõem a Cristo, hostilizam a Cristo, repudiam a Cristo, rejeitam a Cristo, eles sempre serão abatidos. Herodes morreu, todos aqueles que perseguiram o Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus, todos aqueles que perseguiram o povo de Deus, eles sempre foram abatidos, sempre vieram ter as suas vidas ceifadas. Mas Jesus, este permanece vivo para sempre. Ainda que os homens repudiam, ainda que os homens ajam de maneira hostil em relação a Cristo, mas ele permanece vivo. Ele morreu sim, mas ao terceiro dia ressuscitou. Morreu por causa dos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, vive eternamente, intercedendo por nós, e um dia voltará para buscar a sua igreja. Então, o primeiro que nós vimos em relação a Jesus Cristo, o seu sentimento e a sua atitude em relação a Jesus Cristo, foi repudiar o Senhor Jesus, foi ser hostil ao Senhor Jesus. Mas Herodes agiu desta maneira, e muitos homens naquela época agiram desta maneira. E também os religiosos da época. Os religiosos da época talvez podemos dizer que fossem os piores, porque eles eram indiferentes a Cristo. Nem amavam, nem odiavam. Eram indiferentes ao Senhor. E o mundo religioso da época, a religiosidade da época, aonde se misturou com a política e conduzia o povo desta maneira, levando o povo não a crer no Senhor, mas a rejeitar o Senhor Jesus. Mesmo eles conhecendo todas as coisas, conhecendo a palavra do Senhor, né? Quando falamos aqui do mundo religioso da época, nós estamos falando dos escribas, estamos falando dos fariseus, estamos falando dos saduceus, estamos falando daqueles que tinham o conhecimento da lei, tinham o conhecimento daquilo que Moisés havia escrito, tinham conhecimento daquilo que Davi havia falado ao respeito do Senhor Jesus, eles tinham conhecimento daquilo que os profetas haviam falado a respeito do Senhor Jesus, mas eles
não deram crédito no tempo do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ficaram indiferentes ao Senhor Jesus. Só para os irmãos terem uma ideia, enquanto os magos andaram quilômetros e quilômetros para verem o Senhor Jesus, os religiosos da época, eles não tiveram a coragem de andar 8 quilômetros para ver o Senhor Jesus. E ainda hoje, há aqueles que sabem tudo a respeito do Senhor Jesus, mas não se movem de maneira alguma para adorar o Senhor Jesus. E, lamentavelmente, a história se repete. Nós não estamos falando daqueles que não conhecem o Senhor Jesus, mas estamos falando daqueles que conhecem a história, aqueles que conhecem a palavra do Senhor, aqueles que, talvez se fôssemos falar a respeito do nascimento do Senhor Jesus, eles falariam tudo minuciosamente a respeito do nascimento, a respeito da promessa, a respeito do nascimento, a respeito do ministério do Senhor Jesus, a respeito da sua morte, a respeito da sua ressurreição, a respeito da promessa da sua vinda. Talvez conheçam tudo e são capazes de falar sobre tudo, mas não são capazes de se moverem o mínimo possível para oferecer adoração ao Senhor Jesus, para oferecer um culto ao Senhor Jesus. São os religiosos. Os religiosos da época eram indiferentes a Cristo. E muitos hoje que se dizem religiosos também são indiferentes a Cristo. Não se atentam, não se movem para adorar o Senhor Jesus. Mas também naquele tempo, se havia aqueles que odiavam o Senhor, que rejeitavam o Senhor, que detestavam o Senhor, se haviam aqueles que estavam indiferentes ao Senhor, havia um grupo também daqueles que queriam adorar o Senhor Jesus. E o grupo daqueles que queriam adorar o Senhor Jesus são representados pelos magos, os estudiosos dos astros, aqueles que não conheciam as profecias, não conheciam o que os profetas haviam dito. Eles eram, eles eram gentios, eles não eram judeus. Então eles não tinham o conhecimento da palavra, eles não tinham um conhecimento minucioso, assim como os religiosos eles tinham. Mas o Senhor se manifestou a eles. E por aquilo que eles estudavam, por aquilo que eles compreendiam do estudo dos astros, o estudo das estrelas, daquela maneira, o Senhor fez com que eles fossem guiados até a cidade aonde o Senhor Jesus estava, até a cidade de Belém. Eles foram conduzidos até Jerusalém. E lá, quando chegaram em Jerusalém, eles começaram a aprender a palavra a respeito do Senhor Jesus, para que depois eles fossem à cidade de Belém para conhecer o Senhor Jesus. E aqui nós gostaríamos de abrir um parênteses, né, para estarmos falando, olha, aqueles magos, eles não conheciam a palavra, eles tinham escutado alguma coisa já a respeito de Jesus, do Salvador, daquele que viria e seria o rei dos judeus, aquele que viria para trazer salvação aos homens. De alguma maneira eles ouviram, mas eles não conheciam, de fato, a palavra do Senhor. Então eles foram até a cidade de Jerusalém. E lá em Jerusalém, eles foram começar a conhecer a palavra do Senhor. E quando eles conheceram a palavra do Senhor, agora eles são conduzidos até a cidade de Belém para conhecer Jesus. O que nós queremos dizer nesta noite é: ninguém conhece Jesus a não ser pelas palavras de Jesus. Ninguém pode conhecer o Senhor Jesus. Ninguém pode aprender sobre Jesus se não for pela palavra que ele deixou. Assim foi com aqueles magos. Eles foram
a Jerusalém, aprenderam a palavra do Senhor e depois foram conduzidos à cidade de Belém. E quando eles chegaram à cidade de Belém, quando foram guiados até a cidade de Belém, eles não encontraram mais Jesus em uma manjedoura, mas Jesus já estava com aproximadamente 2 anos de idade e eles foram até, então, aquela cidade para conhecer Jesus, até a cidade de Belém. Belém quer dizer casa do pão. E aquele que estava na cidade não era o pão para saciar a carne, para saciar o corpo, mas é o pão da vida. Aquele que veio para trazer o alimento, mas um alimento diferente. Ele veio para trazer o alimento que produz vida eterna. Ele não veio trazer o pão, assim como Moisés deu aos homens lá no deserto o pão, onde eles comeram aquele pão, se alimentaram daquele pão, mas pereceram. Mas Jesus veio para que todo aquele que se alimentar dele, todo aquele que se alimentar da palavra da vida, né? Ele é o pão da vida, ele é a palavra da vida, e todo aquele que se alimenta deste pão, que se alimenta dessa palavra, tem a vida eterna. Não perece como aqueles homens pereceram lá em meio ao deserto. E quando aqueles magos chegam até a cidade de Belém e encontram ali o Senhor Jesus, conhecem o Senhor Jesus, aquele a qual foi o motivo deles irem até aquela cidade. Eles chegam diante do Senhor e adoram o Senhor Jesus. E o primeiro presente que eles oferecem ao Senhor Jesus é o ouro. E quando eles oferecem o ouro ao Senhor Jesus, eles estão reconhecendo que Jesus, ele é verdadeiramente rei. Somente reis, somente filhos de reis, aqueles que ascenderiam na descendência de um reino, que recebiam como presentes, né, ouro. Então, quando aqueles magos, eles chegam diante do Senhor, adoram o Senhor Jesus e eles oferecem ouro de presente ao Senhor Jesus. Eles estavam dizendo, olha, nós reconhecemos que tu és verdadeiramente o rei. Depois eles oferecem ao Senhor Jesus o incenso. O incenso, eles estavam reconhecendo que verdadeiramente eles estavam não apenas diante de um rei, mas eles estavam também diante de Deus. Incenso é um produto aromático que hoje representa as nossas orações, que sobem à presença de Deus. Mas lá no Antigo Testamento, os sacerdotes ofereciam incenso a Deus, ofereciam este produto, né, produto aromático ao Senhor, como uma maneira de culto a Deus. Todos os dias, né, os sacerdotes estavam lá no tabernáculo e eles entravam no lugar santo, e ali no lugar santo eles apresentavam este aroma ao Senhor, faziam queimar o incenso para que pudesse chegar assim à presença de Deus. Então, quando eles oferecem este aroma, ele está dizendo, olha, nós reconhecemos que tu és Deus. Nós reconhecemos que também tu és o sumo sacerdote que veio ao mundo para oferecer um sacrifício perfeito a Deus, né? Porque eram os sacerdotes que ofereciam este sacrifício a Deus, ofereciam este incenso a Deus. E eles também oferecem mirra ao Senhor Jesus. Se eles reconheceram que Jesus é rei, reconheceram que Jesus é Deus, reconheceram que Jesus é o sumo sacerdote que havia de vir a este mundo, também eles reconheciam que Jesus, ele também morreria. A mirra era um produto aromático próprio para embalsamar o corpo daquele que
morria. E eles então levam mirra e oferecem mirra ao Senhor Jesus, porque eles também estavam entendendo por tudo aquilo que eles aprenderam através da palavra do Senhor enquanto estiveram em Jerusalém. E Jesus ia morrer em nosso lugar para nos oferecer a salvação. E no versículo de número 12, nós também vamos entender uma coisa. Aquele que encontra com o Senhor Jesus, ele não dá mais ouvidos a Herodes, mas ele dá ouvido àquilo que o Senhor diz a ele. O versículo de número 12, nós já lemos e repetimos ainda há pouco este versículo, onde fala que eles receberam uma revelação da parte de Deus, e não era para eles voltarem pelo mesmo caminho, era para eles voltarem por outro caminho, para não encontrar com Herodes e falar com Herodes aonde o menino estava e que viesse trazer a morte do Senhor Jesus. Embora nós lemos lá no capítulo que Herodes, muito enfurecido, ele manda matar todas as crianças, né, que tivessem menos de 2 anos de idade, de 2 anos de idade para baixo, que todas as crianças fossem mortas, né? Por isso também o Senhor aparece a José e manda José sair com Jesus e com Maria e fugissem para o Egito, né? E José imediatamente, naquela mesma noite, José ele sai com Maria e vai para o Egito, a fim de ficar ali no Egito até que fosse novamente avisado pelo Senhor para que voltassem à Judéia. Mas o que nós queremos dizer aqui nesta noite também é que aqueles que ouvem a palavra do Senhor, eles conhecem o Senhor Jesus, eles prosseguem na sua caminhada para conhecer o Senhor Jesus. E quando conhece o Senhor Jesus, naturalmente se prostram em adoração diante do Senhor. E ao se prostrar em adoração diante do Senhor, ao ter este encontro com Cristo, tudo muda, tudo se torna diferente. Aqueles magos chegaram até a cidade de Jerusalém e chegaram até a cidade de Belém, como gentios, como aqueles que não tinham uma compreensão, não é? Primeiro em Jerusalém, não tendo a compreensão exata daquilo que estava acontecendo, de quem havia nascido. Mas conheceram a palavra, conheceram a Jesus, e depois que conheceram a Jesus, a vida deles foi diferente. Tudo muda na vida do homem que encontra com Jesus, inclusive também aqueles magos. É importante nós observarmos que eles deixaram de dar ouvidos àquilo que Herodes falou. Herodes falou: olha, vocês voltem por aqui, mas ao encontrar com o Senhor, eles receberam uma outra mensagem, uma outra palavra, uma outra ordem, e portanto eles mudaram, eles não voltaram mais por aquele caminho, foram por outro caminho. Todos que encontram com Cristo começam a andar em outro caminho. Tudo muda. A vida, ela se torna totalmente diferente. E nesta noite, nós queremos então perguntar: qual tem sido o nosso relacionamento e a nossa atitude em relação ao Senhor Jesus? Temos agido de maneira hostil ao Senhor Jesus? Talvez não. Talvez não temos sido hostil em relação ao Senhor Jesus. Não temos desprezado a Ele no sentido de não considerá-lo. Não, talvez não seja essa a nossa atitude, como a atitude de Herodes, né? A intenção de Herodes era matá-lo, era persegui-lo, era tirar a sua vida, porque ele tinha medo de perder o seu trono. Talvez nós não tenhamos esta atitude, mas muitos no mundo têm tido esta atitude. Esses dias ainda li que alguém disse que quanto mais lê a Bíblia, mais ateu ele se torna. Na verdade, ele não tem lido a Bíblia como se deveria ler. Porque quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós conhecemos a Jesus
e mais perto dele nós queremos estar. Mas há um mundo hostil. Há pessoas que agem com hostilidade para com o Senhor Jesus. Mas creio que nesta noite nós não estamos nos dirigindo a ninguém que tenha agido desta maneira. Mas é possível que muitos tenham agido como os religiosos daquela época. Tem sido indiferente ao Senhor Jesus. Muitos talvez tenham agido de uma maneira que não se preza pelo nome do Senhor Jesus. Não temos tido disposição, não temos querido ir à presença do Senhor, ou não temos querido nem ouvir a respeito do Senhor Jesus. Talvez nós estejamos, ou podemos dizer que estamos nos dirigindo a alguém, né, dentro de uma possibilidade, de uma probabilidade, estar nos dirigindo a alguém que tem sido apenas religioso. Conhece tudo a respeito de Jesus, mas não tem coragem de andar poucos metros, não tem coragem de dedicar um pouquinho do seu tempo para adorar o Senhor Jesus. Não se move nem um pouquinho para adorar o Senhor Jesus. Será que nós temos sido assim? Será que nós temos agido desta maneira? Apenas religiosos? A religiosidade, ela não nos conduz ao céu. A religiosidade não nos faz portadores da salvação, de maneira alguma. O que nos faz recebermos a salvação, o que nos faz permanecermos salvos, é quando nós chegamos diante do Senhor e adoramos o Senhor Jesus. Fazemos como aqueles magos, não é? Que foram até o Senhor Jesus. Saíram lá do Oriente, saíram lá provavelmente da Pérsia e foram até a Judéia, foram até a cidade de Jerusalém e depois prosseguiram ainda mais 8 quilômetros até chegar à cidade de Belém para adorar o Senhor Jesus, para falar com o Senhor Jesus, para conhecer o Senhor Jesus, para ver aquele que veio trazer salvação a todos os homens, para ver e ter comunhão com aquele que é o pão da vida, aquele que é o Salvador de todos os homens. E chegando naquele lugar, adorando o Senhor, eles reconheceram que Jesus é Rei. E nós precisamos todos os dias reconhecer que Jesus é Rei. Precisamos todos os dias reconhecer que Jesus é o Senhor. E o que é reconhecer Jesus Rei? O que é reconhecer Jesus como Senhor? É nós não fazemos a nossa vontade, mas fazemos a vontade dele. Se ele é Rei, nós somos súditos. E como súditos, nós estamos sujeitos a fazer a vontade, a agir, a portar, a andar de maneira como o Rei ele determina que seja. Portanto, nós precisamos reconhecer que Jesus ele é Rei, que Jesus é Senhor. Eu sempre costumo dizer que Jesus só é Salvador de quem ele é Senhor. Ou seja, primeiro nós temos que reconhecer, olha, Jesus é Rei. E se eu quero fazer parte deste reino, eu tenho que fazer a vontade daquele que é o Rei deste reino. Tenho que fazer a vontade do Senhor Jesus. Depois eu tenho que oferecer a ele o incenso. Eu tenho que oferecer a ele a oração, o louvor, né? A dedicação, é o momento que nós separamos para estarmos em comunhão com o Senhor. E também nós temos que reconhecer que ele morreu em nosso lugar para trazer salvação a todos nós. E a salvação, ela só é possível porque Jesus morreu em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida. E, por último, né, após este encontro com o Senhor, após reconhecer que ele é Rei, após oferecer ele adoração, após reconhecer que ele morreu em nosso lugar para nos trazer a salvação,
agora a nossa vida ela vai ser mudada, a nossa vida ela vai ser diferente. A nossa vida não vai ser como antes. Quando nós encontramos Jesus, nós vamos andar por outro caminho, nós vamos viver em outro caminho, nós vamos fazer tudo diferente, porque tudo muda quando nós encontramos com o Senhor Jesus. Que postura nós vamos ter, ou que postura nós temos tomado em relação a Jesus? Somos como Herodes? Somos como os religiosos? Ou somos como os magos que adoram o Senhor Jesus? Que Deus, em Cristo Jesus, possa continuar nos abençoando. Que o Senhor possa continuar nos ajudando nessa caminhada. E que nesta noite, os nossos irmãos que estão participando neste momento, aqueles que depois estarão também ouvindo, né? Estamos gravando e depois nós vamos jogar o vídeo para o YouTube. Depois aqueles que também estarão ouvindo esta palavra. Que todos nós possamos ter a atitude dos magos. Que nós possamos adorar o Senhor. Não adianta nós celebrarmos o Natal se não há lugar para Jesus no nosso coração. Existe uma outra passagem que diz que José e Maria se dirigem a um estábulo e Jesus nasce naquela manjedoura, é colocado, né, dentro de um coxo, onde os animais se alimentam, porque não havia lugar para Jesus na estalagem, os hotéis estavam todos ocupados, as estalagens, né, as pensões estavam todas ocupadas, não havia lugar para Jesus na estalagem. Que o Senhor Jesus acha lugar no meu coração e no seu coração para ele habitar. Jesus não pode ser um hóspede, mas Jesus tem que ser aquele que habita no nosso coração. Ele tem que governar a nossa vida, tem que reinar sobre a nossa vida. Que o Senhor Jesus possa ser verdadeiramente o nosso rei e que nós possamos adorá-lo todos os dias da nossa vida. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Eu vou pedir aqui o nosso irmão, acho que o nosso irmão Neemias está por aí, tá? Irmão Neemias. O irmão Neemias que faça esta oração neste momento, em nome de Jesus. Irmão Neemias, nós não estamos ouvindo o irmão. Amém, amém. Amém. Agora sim, né? Amado Deus, soberano Pai, mais uma vez aqui estamos nós, em oração. Queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de, mais uma vez, elevarmos nossas vozes, nossos pensamentos a Ti em oração, em culto. Te pedimos, ó Deus, que Tu venhas com as Tuas poderosas mãos sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada um de nós, Pai Santo, que aqui hoje estamos rendendo graças a Ti, aqueles que não puderam estar conosco, Pai Santo, que Tu o tragas, Pai Santo, para juntos de nós o mais rápido possível. Enfim, ó Deus, que Tu possas verdadeiramente continuar fazendo-nos crescer em graça na Tua presença. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, incline os Seus ouvidos e ouça a nossa oração, é o que nós te pedimos. Agora, ao findar, Pai Santo, o culto de hoje, te pedimos que continue, Pai Santo, continue movendo-se dentro de nós. É para honra, glória, louvor e engrandecimento do Teu nome que nós te pedimos que Tu nos faças crescer em graça na Tua presença, que a Tua palavra cresça dentro de nós, que nós venhamos, Pai Santo, a todos os dias das nossas vidas viver a vida de Cristo Jesus. Em o nome de Cristo Jesus, Teu Filho, nós te oramos agradecidos. Amém. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Glória a Jesus, que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um dos nossos irmãos, irmãs. Quero desejar a todos que tenham um Feliz Natal, que Deus possa abençoar o lar, a família, a casa de cada um. Sabemos que vivemos dias difíceis, mas o Senhor Jesus ele está conosco. Lembre-se, na comemoração
do Natal deste ano, às vezes vai faltar um amigo, vai faltar alguém da família. É possível que haja isso, né? Estamos vivendo algo diferente. Mas tem um que ele não falta. Amém. Se você convidá-lo, ele vai estar no seu lar, na sua família. Que você, antes de participar da sua ceia de Natal, você possa se reunir com a sua família, orar, agradecer a Jesus por ele ter vindo a este mundo. E nós hoje só podemos estar reunidos, só podemos nos dirigir a Deus porque Jesus Cristo veio a este mundo. Então, às vezes a gente fica triste porque alguém não vai poder estar, que vai faltar alguém que nós gostaríamos que estivesse, mas lembre-se, aquele que é mais importante, ele permanece presente. É o Senhor Jesus. Este é o que não pode faltar, é o Senhor Jesus. Então, desejo a todos que tenham um Feliz Natal, que Deus possa abençoar a vida de cada um, que a graça do Senhor possa ser sobre a sua vida, sobre a sua família, e que você possa ser agradecido ao Senhor Jesus e adorar ao Senhor Jesus, porque Ele quis vir a este mundo, tão somente para trazer salvação à minha vida e à sua vida. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar. Nós vamos dar a bênção apostólica e vamos deixar aqui aberto um instante, né, para que os irmãos possam se confraternizar aí um pouquinho, tá bom? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre o lar e a família de cada um dos irmãos. E todos digam amém. Está terminado. Amém. Amém. Amém! Glória a Deus.